Bom, a gente hoje encerra dentro da nossa caminhada aí estudando as transformações da mente, a gente encerra os cinco movimentos da consciência, né? Memória, sono, né? Sono com sonho, sonho, sono, memória, conhecimento correto, conhecimento incorreto e imaginação. A gente já falou sobre imaginação, falou sobre a memória. Terminamos falando sobre o sono, né, a importância do sono, e hoje a gente fala sobre o conhecimento incorreto e o conhecimento correto. Então, o slide até dá uma continuidade, né? Relembrando aí a importância do sono, quando ele fala que dormir mal faz com que a gente veja a vida de maneira distorcida. Então, começa esse encerramento que a gente faz desses cinco movimentos, falando exatamente isso, né? Dormir mal nos faz ver tudo com a maneira distorcida. Sono a gente já falou bastante sobre a importância, né? E ele vai trazer o nosso movimento do dia, né? Dormir mal vai ser um dia mal, dormir agitado vai ser um dia agitado. Mas ele começa falando sobre dormir mal, nos traz uma visão distorcida, porque o conhecimento incorreto, que é um movimento da mente, ele é nada mais do que uma estrutura incorreta de perceber a vida, né? Com origem em pensamento, palavras e ações incorretas. Lembra que o que a gente está falando a gente no yoga está buscando, no yoga não está buscando, não, o yoga busca, né? Um aquietamento mental até chegar a um ponto da cessação das flutuações, dos movimentos da mente, para que a gente encontre a realidade que fica oculta pela essa idealização mental da vida. E aí, para que a gente aquiete a mente, a gente precisa passar por todo esse caminho que a gente está desenvolvendo através desse livro, né? Que é como usar o corpo, como distensionar a nossa existência, como livrar-se do estresse, como aquietar a mente, as emoções e movimentar a energia de forma correta. Então, cada corpo, seja o físico, Anamaya Coxo, Pranamaya Coxo, da energia, e aí nos aprofundamos um pouco na questão mental, na inteligência, nos processos mentais que compõem essa forma de ver o mundo. Tudo isso é trazer conhecimento para que a gente saiba, então, como lidar, como se relacionar, né, com essa estrutura mental. E aí a gente tem visto agora cinco pontos que fazem com que a mente fique se movimentando. E a gente está buscando exatamente o inverso, né? Aquietar esse movimento até cessar essa flutuação. Então, a imaginação, o sono e a memória são movimentos mentais, e agora o conhecimento incorreto é um outro movimento que vai fazer continuamente, né, a gente buscando corrigir os nossos erros. Então, ele coloca assim: quando corrigimos nossos erros, de percepção, é comum a gente dizer, né? Eu faria tudo para evitar esse tipo de situação, não devia ter feito aquilo, né? Mas a gente não sabe o que faz com que a gente não cometa esses erros, né? Então, o entendimento correto e incorreto são modificações do estado da consciência. Então, exatamente o que eu estava querendo colocar desde o início. Tudo que a gente tem visto é o que faz a mente movimentar. Só assim eu posso, então, encontrar uma forma de aquietá-la, né? Tanto o conhecimento correto quanto o incorreto são modificações da mente. O que a gente faz assim como os hábitos, não sei se vocês lembram, mas nos hábitos, né, a ideia é transformar um hábito ruim em um hábito bom, né, sobrepondo o ruim, mas em último momento, abrir mão dos hábitos. É aquela imagem dos montes no fundo do lago, né? A ideia é manter o lago limpo, não ter nenhuma reflexão. Mas enquanto o primeiro movimento é substituir os montes ruins por montes bons, né? Então, que a gente seja influenciado, então, por situações boas e não ruins. Então, no primeiro momento é a substituição do hábito, depois eliminar. A mesma coisa a gente vai ver sobre o conhecimento. Na hora que a gente desenvolve uma percepção errônea da vida,
Percebe-se isso, a ideia é trocar essa percepção por uma percepção correta. Só que essa percepção correta, lá na frente, a gente vai eliminar os dois, né? Porque os dois são movimentos da consciência. Então, hum, a frase que eu até grifei ali não é sobre mudar de opiniões, embora isso possa acontecer, mas abandonar. Então, uma colocação que a Angra faz muito interessante sobre a questão da opinião, né? O que que é uma opinião? É um reaproveitamento, é reaproveitar o entendimento, correto ou incorreto, do passado e aplicar na situação presente. Então, na medida que eu desenvolvo uma percepção correta ou incorreta, e essa percepção passa a ser uma crença, né? Eu acredito nisso, ela vai embasar uma opinião. A gente vê isso muito claramente, né, nesse processo de discussão sobre os extremos políticos, religiosos, né? Quando a pessoa tem uma opinião construída, aí na medida que ela tem essa fixação na opinião, é baseado num conhecimento que ela desenvolveu, e aí seja correto ou incorreto, e é interessante até, né, que dependendo do ponto de vista, se a gente fala de religião e política, esses assuntos que são mais tendentes a criar esse antagonismo, se você olha de um lado, né, quem está falando um conhecimento, ele está como se tivesse um conhecimento incorreto e vice-versa, né? Os dois percebe-se ele com o conhecimento correto e o opositor com o conhecimento incorreto, né? Os dois têm a mesma visão. E aí é difícil até colocar, né, o que seria exatamente o conhecimento correto ou incorreto numa situação dessa, né? Quando um lado fala que é uma coisa, o outro fala que é outra, e os dois têm a convicção do que estão falando. Então é exatamente esse ponto que a Enga coloca. Não é sobre mudar de opinião, mas é sobre abandonar as opiniões, né? No final, a gente está criando situações onde a gente deixa uma e desenvolve outra. Na medida que percebe que aquela é incorreta, a gente faz um esforço para desenvolver uma correta, mas nada mais é do que um reaproveitamento de um entendimento anterior que é aplicado na situação presente, né? Está sempre enraizado no passado. Quando a gente analisou memória, a memória ela tem duas formas de atuar. Quando ela serve de base para uma atuação presente, né, e ela serve de uma situação comparativa, ela é útil. Quando a gente se prende a essa situação passada, né, quando a memória se torna algo que ela, como usando a frase que está no texto, é um campo minado. Acaba sendo muito problemático quando a gente se pauta numa estrutura passada e exatamente as opiniões elas são construídas sobre um olhar do passado, correta ou incorreta. Então, como é que a gente faz para poder desfazer, né? Como ele coloca, não é de uma hora para outra, né? A gente tem primeiro a capacidade de observar ao longo do caminho, né, desenvolver opiniões baseadas em percepções estruturadas em fontes confiáveis, e na medida que a gente vai percebendo essas informações incorretas, gradualmente a gente vai substituindo, como a gente fazia, como a gente faz com os hábitos. Então, esse é o primeiro momento que a gente tem que trabalhar sobre o pensamento incorreto. E o pensamento correto, ele é o pensamento que nos leva ao, a, à consciência, né? A consciência da realidade. Aí é um ponto interessante que ele vai falar sobre o ego, construção da individualidade. Então, só finalizando o pensamento incorreto, a mente sempre tenta buscar, né, o pensamento correto, né? Mas quando ele se pauta em fontes não confiáveis, esse pensamento correto, entre aspas, se torna incorreto. Um exemplo muito clássico da tradição da Védica sobre isso é a questão da corda e da cobra. Se você olha uma corda e acha que é uma cobra, né, na floresta, você desenvolve um conhecimento incorreto, acredita que aquilo é uma cobra, mas a mente tem uma característica de tentar sempre buscar a correção daquilo. Então, vai se averiguar se é uma cobra, se é uma corda, tal. E aí, na medida que você se averigua com fontes confiáveis, que a gente vai ver já já, que é o testemunho das escrituras, no caso, né, ou pessoas sábias, experientes, e a dedução por análise, né? Então, você olha uma corda, você vai analisar aquilo, vai procurar pessoas que conhecem esse assunto, ou escrituras, e tal, e vai definir se aquilo é correto ou não. Esse é um movimento
natural da mente. E aí a gente vai trocando nossas informações. A ciência é assim, né? Ela desenvolve uma percepção, desenvolve uma hipótese, e aí confirma-se ou não no futuro, se aquilo se vê de outra forma, se troca, e aí a gente vai, na nossa vida cotidiana, né, adotando isso como os hábitos da nossa vida, transformando esses hábitos. Então, o treinamento correto ele se baseia sempre em três tipos de prova: percepção direta, dedução e testemunho, seja de escrituras, no caso, um texto védico, né? Como está sendo, a gente é um estudo baseado nesses textos, ou pessoas sábias e experientes. Então, a percepção direta é: você olha aquilo, né? Você olha a lua é um disco. Aí você tem uma percepção direta. A dedução, você vai perceber que, né, se você tem outros olhares sobre aquilo, pode ser que não seja um disco, pode ser que seja uma esfera. Aí você vai na testemunha das pessoas experientes, da ciência, etc., e vai confirmar. Esse é o movimento que a mente faz naturalmente para desenvolver um conhecimento correto. Então, sempre a gente está confrontando a percepção individual com a lógica, a razão, então ver se ela corresponde à sabedoria. Mas o ponto do conhecimento correto ele não é só a confirmação do conhecimento que é chamado inferior. Esse a gente adquirido, conhecimento adquirido pelos sentidos, né? É a forma como a gente adquire as informações. Mas é a capacidade da inteligência desenvolver a sabedoria. Aí a gente vai ver um pouco esse aprofundamento nessa busca do que é o conhecimento correto. Então, o primeiro momento é isso, é associar os fatos da razão, do raciocínio, buscando as fontes e corroborar aquele conhecimento que a gente está desenvolvendo. Isso é, como está colocado, inerente ao aspecto do ser humano, né? Mas tem uma tendência às vezes, permanecer adormecido. A gente vê muito hoje, né, que principalmente quando as fontes são confusas, né, que a gente tem hoje a internet, as redes sociais, WhatsApp, etc., né? Confirmando vários conhecimentos, disseminando conhecimentos de uma forma muito complicada, e aí fica difícil aferir, né? Se a pessoa não tiver essa, esse impulso de busca realmente, né? Ele vai fatalmente cair no universo de notícias falsas e construir, então, o conhecimento incorreto. Então, uma coisa que ele coloca aqui, né? O cultivo do eu leva ao entendimento direto e correto, que tem o efeito de reforma e transformar a nossa relação com o mundo externo, além de fazer avançar na busca interna. Então, quando ele coloca essa frase, que é a primeira lá no texto, o que que é esse cultivo do eu, né? Que não é um cultivo do ego, não é fortalecer a nossa individualidade, mas é o processo de autoconhecimento, né? Desenvolver o que é essa realidade que está atrás do corpo e da mente. Esse entendimento direto, né, que percebe que existe um conhecimento que não é correto através dos sentidos, na medida que eu me coloco numa situação com relação a um objeto e os meus sentidos são limitados para perceber, né, as diversas possibilidades que esse objeto oferece, eu desenvolvo uma idealização sobre ele. Até tem um post que eu coloquei há um tempo atrás, eu acho que eu até coloquei, eu contei, mencionei, que se a gente não tivesse ouvido, todos os espectros sonoros que existem no mundo não seriam percebidos. Não quer dizer que eles não existam. Então, qualquer sentido nosso que a gente não tenha, ou as diversas formas existenciais que não podem ser percebidas pelos nossos sentidos, não quer dizer que não exista. A gente simplesmente não tem a capacidade de perceber. Animais têm sentidos mais aguçados que o ser humano, conseguem perceber muita coisa que a gente não consegue ver, não consegue perceber em nenhum dos sentidos. O que que isso mostra de uma forma muito clara, né? A gente cria uma idealização do mundo de acordo com as limitações de percepção que a gente tem. Então, o primeiro ponto é entender que aquilo que está sendo percebido não é a realidade, é uma interpretação da mente, por isso vem a cessação da interferência da mente ser fundamental dentro do yoga para que se encontre uma realidade, porque enquanto a mente interferir na, no desenvolvimento do que é a realidade, ela sempre vai ser ilusória. Esse é o conceito que é chamado de Maya, né, na tradição védica. Então, o que que é o cultivo do eu?
existe um observador que utiliza-se da mente do corpo para perceber esse mundo, e no final o que está se buscando é o autoconhecimento, é entender quem é essa realidade, né? Que em teoria essa realidade é a mesma que permeia todo o universo, e aí se torna aquilo que é imutável, que está percebendo o universo através de um indivíduo, de um ser, de um veículo individual, mas ela é a realidade em si. Então, esse cultivo do eu é buscar, através do autoconhecimento, entender essa experiência da realidade que, enfim, somos nós, né? Então, não é um acúmulo de conceitos. Por isso que quando falo conhecimento correto e incorreto, né, eles vão ser substituídos, mas no final devem ser abandonados, porque são instrumentos para que a gente encontre uma realidade, a forma como o ser humano tem de relacionar com esse mundo e perceber esses movimentos mentais, né? Mas para que em algum momento a gente cesse essa interferência e tenha uma experiência direta entre a alma e a realidade, que seria encontrada no sono sem sonho, que a gente já viu, né? O sono sem sonho seria exatamente essa sensação da flutuação mental, aonde ali estaria uma realidade, só que a gente ainda não tem a consciência de experienciar esse estado, né? Não está, a gente não está consciente nesse estado. Então, o passo é conhecer a si mesmo, não é fugir do mundo, né? Não é negar o mundo, mas sim transformar a maneira como a gente está nele, né? Transformar a maneira como a gente se relaciona com o mundo e não mais externalizado pelo processo dos sentidos, dos desejos, mas tentando olhar com essa percepção, né, de um olhar direto com a realidade. Eu estou falando isso, eu estou lendo um livro que chama O Caminho. Nuvens Brancas. Vou até pegar o nome aqui, porque eu vou citar. É lindo esse livro, porque é um livro, um dos melhores livros sobre a vida de Buda, escrito por Thich Nhat Hanh. Eu estou só buscando o nome do livro aqui para ficar mais fácil. O livro chama Velho Caminho. E eu tenho uma parte linda que, coincidentemente, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Velho Caminho, Nuvens Brancas. É um livro sobre a vida do Buda, escrito por Thich Nhat Hanh, talvez um dos melhores livros que falam sobre a vida de Buda. E tem um determinado momento, né, que Buda passa por uma situação, quando antes dele atingir, no momento que ele atinge, né, ali no momento que ele atinge a realização, onde ele percebe, né, a raiz do sofrimento humano através de um período longo de meditação. Aí ele chega a uma conclusão que a compreensão gera o amor, né? Só através da compreensão gera o amor. Porque na medida que você compreende algo, você não julga mais, né? E à medida que você compreende, você gera a compaixão. E uma das maiores compreensões é a destruição do eu. É que é justamente o que você está falando. O cultivo do eu, na verdade, não é um cultivo da individualidade, mas é uma busca de entender aquilo que está por trás, que no final não existe essa individualidade, esse eu, né? Então, quando você destrói o eu através da compreensão e percebe que é uma unidade, é uma unidade só, não existe individualidades, né? Fazer esse paralelo para ficar claro não tem uma célula do corpo, o corpo ele é um conjunto, né? Então não existe uma célula individual não é nada, ela é uma parte do corpo. Então o ser humano como uma célula do corpo da Terra e evoluindo para qualquer outro universo, sistema solar, etc., mas pegando a Terra como organismo hóspede dos seres humanos, uma célula da Terra não existe individualidade, né? Existe uma célula que compõe a Terra. Então, quando vai se desconstruindo essa percepção de indivíduos e vai olhando todos como a mesma inteligência, consciência que permeia, que se relaciona entre si, isso traz o profundo desenvolvimento de compaixão e amor, que é incondicional. O amor que não tem nenhuma condição colocada e o amor que não existe nenhuma barreira de individualidade, de separação. Então ele fala isso, né? Não existe amor sem compreensão. A compreensão é que leva ao amor no final. E aí o que está se falando aqui é basicamente a mesma estrutura, né? Conhece a si mesmo, né? Não é fugir do mundo, é transformar a maneira como a gente está, a maneira como a gente vê. Não é uma maneira vista sob um ponto de vista individual, sobre a construção do eu, mas é uma maneira de ver o mundo como uma grande experiência
de uma inteligência que se multiplica em diversas formas e se relaciona entre si. Nós somos essa inteligência que estamos nos relacionando no mundo, né, através de um ponto, que tanto faz se esse ponto é humano ou não. Aí, inclusive, né, se eu não me engano, os Yanomamis, eles não têm uma separação de humanos, né? Não existe humanos e animais, né? São todos humanos, né? Os animais, as plantas, né? Não existe essa coisa de ser humano, animal e planta. É tudo uma coisa só, com diferentes formas de existência, inclusive com formas cíclicas, né? Humano que pode ser animal, que pode ser humano. Aí vem uma questão um pouco, né, da reencarnação, né, com uma linha de visão de pensamento disso que está sendo falado, mas sem entrar no mérito de tentar descrever um aspecto, se é reencarnação, ou dar nomenclatura, colocar isso em caixa, é a ideia de que a vida ela está se expressando de diversas formas, continuamente. E não há uma linearidade dessa vida se expressar como humano e ser só humano daí para frente, ou expressar de uma coisa e ser só aquilo. Ela vai se expressando. E essa inteligência, ela não é individual, ela é em si a expressão que se individualiza dentro de um espaço de tempo no qual ela se desenvolve através de uma forma, né? Olhar o mundo dessa forma, transformar a maneira como estamos no mundo. Não é uma experiência minha no mundo, é uma experiência no qual eu estou, através desse momento, nessa forma, me relacionando com o mundo, né? E não existe no final eu, né? Eu só estou existindo por um período, que é aquela mesma imagem que faz, né, sempre também na tradição védica da onda. A onda ela se constrói durante um período, se transforma numa individualidade como onda, mas ela vai se desfazer e voltar a ser oceano. Num período de tempo, ela vai se transformar em onda maior, menor, e ela vai ter uma existência individual. E é isso, né? Essa inteligência ela vai se multiplicando de diversas formas. E essas formas vão, durante períodos, gerando relações e experiências limitadas àquilo que ela está, dentro do que ela está, né, experienciando. Então, o conhecimento direto, ele não é uma confirmação da informação. Em primeiro momento, por isso que voltando, né? Esses textos são muito legais, porque no final, né? No final da Gita, Krishna termina falando, transcenda o próprio Dharma. Dharma é a função, Dharma é a nossa existência em si, Dharma é religião. Dharma tem várias traduções, mas a mais comum é traduzir como uma função específica. Então, no final, transcenda a sua função, transcenda a sua existência, o seu eu, no final, transcenda tudo, né? Transcenda, que é o que está sendo colocado aqui, abandona tudo, que tudo é um período de experiência no qual a gente está envolvido nesse tempo, né? E aí Buda vai desenvolver nesse momento no qual ele alcança a realização, né, a ideia da impermanência, que exatamente está sendo falado, é um período onde tudo movimenta, se transforma continuamente, onde nada vai ser a mesma coisa e nada vai ser sozinho. Tudo é um processo no aquilo que transformou em outra coisa, né, que é a impermanência junto com esse processo contínuo de transformação, né? Que no final a estrutura fundamental do budismo, do yoga, não se apegue, porque é só um momento de transição, de transformação, onde existe uma relação específica entre esse movimento dessa grande inteligência, né? Que é o que a gente em último momento aí chama de Deus, né? Então é um processo de retirar aquilo que encobre a realidade. Por que que eu não consigo ver isso, né? Por que que eu não consigo entender essa unidade, perceber essa forma existencial, né? Por que que eu não consigo? Porque eu estou encoberto por várias camadas de ilusão que são geradas por essa externalização que a gente vive, né? Eu busco no mundo externo satisfazer as emoções que geram dentro do meu organismo e no qual eu me apego a essas emoções. Então, não é ir para a praia, olhar para o mar, escutar o barulho. Teve esse exemplo já tarde, por coincidência. É a emoção que é gerada, o que você sente, né? Então, o que você sente, né, não é externo, é sempre interno. Então, esse cultivo do eu é buscar essa interiorização, essa compreensão do que é esse ser que gera essas percepções, essas emoções, né? O que está por trás de tudo isso. Então, existe uma informação, existe uma compreensão, uma investigação sobre essa compreensão, para que gere, então, uma percepção direta e um reconhecimento da realidade. Esse é o mapa. A gente está exposto no mundo através dos sentidos aos estímulos, às informações,
Na medida que ele recebe essa informação, né, e aí desenvolve-se uma ideia que existe uma realidade, né, esse é o princípio básico. Existe uma realidade no qual eu não estou conseguindo entender pelas minhas limitações. Aí eu recebo as informações. Essa realidade não vai ser idêntica aos meus pensamentos, emoções e percepções, porque elas são individuais, aí independe das minhas compreensões. Então eu vou desenvolvendo uma compreensão sobre o processo que, que recebe essa informação e manipula, né? É aqui, ó, a estrutura mental, as emoções, é uma codificação dessa informação, né, que já distorce a realidade. Aí eu vou investigar a fundo, né, aquilo que percebe, o que que percebe essa realidade, esse é, é a busca do eu, né? O que que faz com que eu me torne um percebedor, um observador de tudo isso. Através dessa investigação, eu começo então a desenvolver uma percepção direta, um olhar para aquilo que está por trás, né? Eu tenho colocado no curso lá de formação e tal, e em outros também, né? Que o que é importante em todos esses estudos é perceber sempre que existe algo que está sendo interpretado e utilizado de uma linguagem específica para determinar o que seria aquilo. Então, tudo que é falado, todas as escrituras, todos os estudos e tudo que é nos colocado, né, de qualquer forma, seja através de mantras, através de textos, através do que for, é sempre uma interpretação de uma linguagem sobre algo, né, que está sendo, né, tentando entender algo, né? Nunca é a realidade em si. Então, sempre tentar olhar com um olhar dessa percepção direta, o que que está por trás, né? O que está por trás daquilo que está sendo falado, o que está por trás daquilo que está tentando, que a gente está tentando entender de alguma forma, né? Um dos exemplos que eu citei agora. Quando se fala de ressurreição, de reencarnação, de um processo contínuo de transformação da vida, o que está por trás disso? Está por trás disso um movimento de uma linha contínua de vida, né, que ela nunca acaba. A vida nunca acaba. O que acontece é uma transformação da vida de diversas formas. Aí eu começo a conceber ideias, né? A transformação, então, ela tem uma alma que entra num outro corpo e ela se transforma em outra pessoa e tem uma história que vai dando continuidade, porque a inteligência da informação, ela continua, né? Sempre lembrando, a semente de uma manga cai no chão, ela se torna outra mangueira, né? Por quê? Porque existe uma inteligência naquele movimento de transformação daquela vida contínua, que nunca acaba, mas ela mantém uma inteligência específica. Nunca é uma semente de manga cai no chão e se transforma numa outra árvore ou num animal, né? Sempre ela vai ter uma sequência de inteligência na transformação, né, dessa linha contínua de vida. Então, percebe? Por trás de qualquer contexto, ou por trás de qualquer teoria que se defina como reencarnação ou qualquer outra forma de continuidade da vida, por trás disso é isso que está sendo buscado e entender uma linha contínua da vida que não termina e que, de certa forma, essa linha contínua tem diversas inteligências que se mantêm, né? Aí essa inteligência que se mantém, aí ela pode ser traduzida como uma individualidade, como a existência do eu. Eu, Danilo, morro e vou para outro lugar, encontro meus parentes, porque essa individualidade não se desfaz. Mas isso tudo que eu estou falando são concepções humanas através de uma linguagem, tentando entender o que está por trás, a percepção direta. O conhecimento direto é: existe um fluxo da vida, né? Um fluxo contínuo que não termina. Existe uma impermanência contínua nessa existência, né? No qual nada se modifica. Então, essa busca que ela é feita com essa percepção direta, com a realização, né? E a realização não está na concepção de um raciocínio lógico. Então, isso é um ponto assim muito importante da gente sempre refletir. A lógica, o raciocínio não vai conseguir chegar numa realidade. Só a percepção direta que vai chegar nessa realidade. Porque o que está por trás sempre vai ser interpretado de uma forma limitada. Esse último livro que eu estou escrevendo, né, que está sendo uma experiência super importante na minha vida, né? Eu acho que é isso que eu quero passar nessa, esse resumo, né? Porque no final, todos esses estudos, todas as práticas, tudo que eu tenho desenvolvido nesses últimos anos da minha vida, aqui está levando, né? Aqui chega, aonde chega, né?
E um dos pontos que eu acho que é a estrutura desse livro que estou escrevendo é exatamente isso, né? É uma forma de como eu devo me colocar nesse mundo, né? Tudo isso serve para qual é a forma, como eu devo me portar. Até essa frase que está antecedendo aí o slide, eu voltei. Conhecer a si mesmo não é fugir do mundo, é transformar a maneira como estamos nele, né? Então, como é que a gente deve se portar nesse mundo? Eu acho que todos esses estudos levam a isso, a um fundo, a gente entender como é que eu, enquanto humano, né, devo me comportar enquanto humano, enquanto ser humano, utilizando essa experiência de ser humano, que ela é por um pequeno período, né, de uma determinada forma específica, e todos esses estudos nos levam a tentar entender autoconhecimento, a entender como é essa experiência humana, né, para desenvolver uma forma de experienciar esse mundo de uma forma mais presente possível, né? E aí, usando das ferramentas, das práticas, de tudo que é disponível enquanto humano, esse livro vai chamar Entre o Sopro e o Silêncio, entre a energia vital que faz a gente existir e a busca do silêncio que é encontrar essa realidade. O que que acontece nesse meio aí, né? Então, indo mais diretamente à prática do yoga, os asanas, a prática de Hatha Yoga, ela traz uma inteligência do corpo, né? Uma compreensão através do corpo, da superfície celular, por meio. Aí é muito legal, por meio do alongamento, você vai levando consciência a todas as partes do corpo. As posturas, né, vão atingindo um outro aspecto da nossa existência fisiológica. Aí é o que eu estava falando anteriormente. Não é um desenvolvimento de um raciocínio lógico para compreender a realidade, é uma experiência, né? A gente tem que usar do nosso veículo como corpo, o pente, tudo que a gente está vendo nesses estudos, para experienciar a vida, né? Uma experiência direta, né? Não é uma experiência de compreensão, apesar da compreensão levar à percepção dessa experiência, mas em última instância vai ser abandone o Dharma, né? Transcenda tudo isso. Utilize as ferramentas, mas não se apegue a elas. Então, o corpo ele vai revelando essa. Na Kundalini Yoga, o corpo, né? O quinto corpo são 10 corpos, né? O quinto é o corpo, e o corpo físico. E ele é tido como professor, né? Antes vai ter a alma, vai ter três mentes, a mente instintiva, né, chamada de negativa, a mente positiva de ação, a mente neutra que analisa tudo isso, o discernimento. Depois, esse, então, vão ser três mentes e a alma, quatro, né? O quinto é o corpo físico. Depois vem a aura, vem a linha áurea, os corpos mais sutis, né? Mas quando chega no corpo físico, eles determinam como ali é o professor. A escola da vida ela é feita através das nossas emoções, através da nossa relação com o mundo, através do corpo. O corpo é o que vai dar essa percepção direta da existência, né? Então, ele é o que fornece a realidade, né? Subjetiva, objetiva, e a mente vai interpretar o que é absorvido pelo corpo e vai começar a criar uma imaginação sobre o mundo. É muito bacana porque esse autoconhecimento é isso, né? É a gente ir percebendo como é que a gente utiliza, né, esses instrumentos disponíveis na nossa existência para se conectar com essa realidade. Esse estudo, a gente ia começar dia 5, até eu vou colocar no grupo lá, né? Eu acho que eu vou começar na semana seguinte, porque eu estava conversando aí e esqueci, dia 7 é feriado, segunda-feira, né? Então vai ser difícil começar um estudo logo no meio de um feriado. Então, esse primeiro, ao invés de ser a primeira fim de semana, vai ser o segundo fim de semana de setembro, né? Eu lembrei desse estudo porque ele vai ser extremamente importante, porque o primeiro livro que a gente vai estudar do Cacau Everardo, na etnia Tupi-Guarani, ele não é, mas ele estudou profundamente a etnia Tupi-Guarani, vai ser um livro que fala sobre Tecoaporã, que é o bem viver, né? É exatamente tudo isso que eu estou falando sobre o olhar da tradição da sabedoria indígena, né? Como se portar nesse mundo, como utilizar a nossa experiência enquanto humano. E aí tem toda uma cosmologia linda dessa visão guarani, né? Do ser um som, né? Uma nota. Tupi significa um som em pé, né? O ser humano é um som em pé, é uma nota em pé. E aí a gente vai ter esse outro olhar, um olhar extremamente conectado, né? Muito menos contaminado com toda essa percepção ilusória que o ser humano, principalmente nós do mundo moderno, né? Dessa visão, construiu uma visão bem desconectada, né? Com a realidade, que é o que está se falando nesse texto, né? O que que se busca? O que que é conhecimento correto? Encontrar a realidade. Isso é correto, né? Não é corroborar um conhecimento através de um agrupamento de informações. Então,
por meio dessa utilização do corpo como um instrumento, como um professor, né? Aí a prática do yoga, especificamente, a gente falando agora, os asanas, a correção, o ajuste, a precisão, a percepção do equilíbrio, a estabilidade, tudo isso é o corpo trazendo a informação da realidade, para que a gente desenvolva essa afinação do discernimento, né? Discernimento é exatamente essa comparação. Essa comparação é um processo de ponderação que vai definir aí a realidade, né? Primeiro a gente tem que observar o mundo como ele é, né? Entender essa limitação, admitir a existência de uma realidade que está sendo oculta, que a gente não percebe, e isso tudo faz parte desse mundo da dualidade. E aí a gente começa então a descartar os conhecimentos incorretos, substituir pelos conhecimentos corretos, até no último momento abandonar os dois. E o discernimento é esse processo de ponderação, né? O que que é correto, o que não é, né? À medida que a nossa inteligência vai se expandindo, né, em consciência, e consciência é exatamente essa percepção da realidade, ego e mente vão se contraindo. Nesse movimento a gente viu lá atrás, né? O movimento o ser humano é chamado de antakarana. Antakarana é esse conjunto de coisas que a consciência experiencia o mundo, que é formado por ego, né, a individualidade, a mente, o órgão que agrupa todas as informações, o silo, e a inteligência, que analisa tudo isso. Então, esses três estão em movimento contínuo para que a consciência experiencie o mundo. Quando o ego avança demais, inteligência e mente recuam. Quando a mente avança demais, ego e inteligência recuam. Quando a inteligência avança e se expande, ego e mente recuam. Então, no final, a gente vai trabalhando esse movimento, essas três formas que a gente vai se relacionando com o mundo. E aí a gente deixa o ego e a inteligência e a mente deixa de se impor. Mente é ação-reação, é estruturas reativas através de informação. Eu como uma coisa, eu gosto daquilo, eu quero repetir, aquilo me fez bem. Aí a mente fala, come de novo. Isso é mente agindo, se defendendo, buscando sobrevivência. Ego é aquela percepção da individualidade. O mundo gira em torno meu, né? A minha existência é a principal. Eu sou o centro do universo. Tudo gira em torno da minha existência. E a inteligência é o que consegue, então, começar a desenvolver essa percepção de expansão da consciência, o que leva a essa percepção de unidade, essa avaliação, o discernimento. Então, quando a inteligência entra, o ego deixa de se impor, né, e passa a servir, assim como a mente. Esse é um dos pontos mais clássicos da percepção de um desenvolvimento da prática do yoga. A mente é um instrumento. Eu começo a usar a minha mente ao meu serviço. Aí vem a fala de Krishna, né? A mente pode ser uma amiga ou inimiga. Eu consigo usar a minha mente, o meu ego, a minha individualidade e o meu corpo ao meu favor como instrumento, né? Esse é o papel da inteligência. A inteligência é quando percebe que memória, todo esse processo que envolve o ser humano passa a ser uma busca de libertação desse condicionamento. Isso, no final, que chama-se moksha, né, na tradição do yoga. Se libertar desses condicionamentos que, se a gente não tiver autoconhecimento, controle e inteligência, é o que vai nos ser o que vai nos deixar como escravos desse processo. Aí qual é o próximo passo que a gente vai ver a semana que vem desse livro, né? O desenvolvimento da percepção de pragya, o conhecimento correto. Esse movimento correto que vai ser traduzido como insight, como intuição, né? Que é essa percepção direta. A gente vai conversar um pouco sobre entrar nesse universo, né? E aí o último corpo que a gente vai perceber seria o corpo da alma, esse observador, esse que está por trás de tudo isso. É isso, gente. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, fique à vontade, por favor. Para quem chegou depois, Cléo, boa noite, Léo. Mas fiquem à vontade, gente. Pode fazer os comentários que acharem pertinente. Tudo certo? Tudo para pensar, né? Uhum. Já fiz um jabá do meu livro aí que tá.
Coloquem lá, já vai sair provavelmente no final do ano que vem. Olha, que beleza, hein? Pois é, já tá. Fala nisso, Guri, você precisa depois nos passar por lá no grupo o seu lançamento do seu livro, tal, como é que vai funcionar, né? Ah, eu vou colocar. Acho que vai ser dia 10 de setembro. Então, nos avise, por Mas favor. eu vou acertar lá com a livraria e vou botar o convitinho lá no grupo, sim. Sim, sim, não deixe de nos colocar na parte do movimento. Ah, Mas, por favor, podem comentar, fazer algum, enfim, se quiserem, claro. sim. Tudo certo, gente? É muito interessante esse, quer dizer, interessante não, é que legal que nós estamos ouvindo isso. Transformar, não é, como é que é? A nossa forma Conhecer, de. conhecer a ti mesmo não é fugir do mundo, né? É Exatamente, transformar a maneira como a gente está exatamente, estar no mundo, no mundo, né? né? Como é que a gente está interagindo, né? Isso é tão atual, né? Porque no final, toda essa parafernália que a gente está vivendo aí de climático, política, guerra, violência, feminicídio, racismo, é uma forma errônea de se portar no mundo, né? É. No final, E é interessante, né? Quando você fala que o conhecimento correto também é que está por detrás da é, realidade, né? é, do que a gente imagina como O realidade, que né? a gente imagina que seja a realidade, né? E é É bonito esse, uma caminhada todo é, dia de abrir os olhos e perceber o mundo, não? E agir como nós estamos nesse mundo, né? Nossa, nossa. porque daí até Buda fala uma coisa interessante que quando você vê por trás, né, você está vendo por trás do ser humano que existe um condicionamento, né, e aí existe a compaixão profunda, né, nunca, que é exatamente quando Jesus fala, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? É, É esse olhar de que existe por trás daquela ação algo que é real e que não está envolvido na ação em si. é. Certo, gente? Muito, muito bacana. Certo, muito obrigado, Eu Zanil. que agradeço. Bom Certo, descanso. brigadão. Boa Até amanhã, noite. se Deus quiser. Descanso. Amém. Até amanhã. Até Tchau, amanhã. boa Tchau. Pode noite. falar? Obrigada, Danilo. Pode falar alguma Tchau. coisa sobre Não, o não, não.